Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus lá em Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo de número 8 e 9. Está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus queridos e amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não é fácil enfrentarmos o silêncio de Deus. Não é fácil nós enfrentarmos os dias de angústia. Você lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pois bem, se você não passou ainda pelo dia mau, mas rapaz, eu tenho uma notícia para você, você vai passar. Você vai passar sim pelo dia mau. E quando nós passamos por esses aperreios, a primeira coisa que esperamos é ver, ou no mínimo compreender o trabalhar de Deus. Porque afinal de contas, tem que vir dele, pastor Júnior. Não dá, não suporto. Assim, eu não consigo, pastor. Está difícil a situação. Pois bem, é possível que você esteja passando pelo dia mau ou não. De uma forma ou de outra, essa mensagem é para você. Por que essa mensagem é para você? É porque Deus, Ele tem interesse que você compreenda como Ele trabalha. Veja bem, e atenção aqui, quando eu digo que Deus quer que você compreenda, é que Deus quer que você compreenda que você não vai entender o trabalhar dele. Eu fui claro? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Quando eu digo que Deus quer que você compreenda o trabalhar dele, é porque Ele quer que você compreenda que possivelmente você não vai entender o trabalhar dele. Isto é um chamado de Deus para você se acalmar, se tranquilizar e não perder energias querendo e ficando apreensivo, e só vai piorar as coisas. Descanse no Senhor. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que agonia medonha. Não, pastor, mas é porque eu esperava uma coisa e as coisas só estão piorando, só estão piorando, só estão piorando. E onde está Deus? Deus está trabalhando ou não? Eu vou responder para você durante a mensagem e você vai ver que Deus está trabalhando. E Ele quer de você uma postura baseada na fé. Isto mesmo, na fé. Deus não aceita que você fique com Ele porque você está vendo, está sendo, como eu posso dizer, sendo sustentado por alguma coisa a não ser pela fé. Deus não aceita isso de jeito nenhum. Até porque, talvez não dê tempo de explicar isso aqui, mas eu vou falar porque você tem um coração sábio e você vai compreender. Quando você se apega a algo, você está cometendo um erro semelhante ao erro da idolatria. Quando você se apega, ou você está na fé apenas porque Deus está fazendo, Deus está mostrando, é como o povo no Egito. Enquanto Deus estava se revelando, nuvem, pão, maná e tal, uma coisa ou outra, o povo estava vibrando. Deus está conosco, Deus está conosco. Quando Deus se calava, o povo queria arengar com Deus. Como é isso? Mas
essa história não está na Bíblia, não é à toa. É porque nós temos, sim, um pouquinho dessa dificuldade de crer pela fé. Nós queremos alguma coisa. Se Deus falou, pastor, tem que mostrar, tem que ver. Atenção a essa mensagem pode dar um novo rumo à sua vida. Eu tive a oportunidade, em outro momento, de mostrar um pouquinho o trabalhar de Deus. E, para tanto, nós fomos até Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Lá você vai ver o sábio Salomão, ele dando um caminho, como se fosse uma pista para a gente, como é que Deus trabalha. Eclesiastes 11, 5, você vai ver Salomão dizendo que, assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como cresce o bebê no ventre da mãe, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós temos a compreensão que o sábio Salomão estava dizendo o seguinte: você não consegue ver, você até esquece, você até mesmo... E aí eu lembrei quando disse que você esquece o bebê no ventre. Eu encontrei esses dias uma irmã, abrindo um parênteses aqui, que disse: pastor, o senhor estava pregando e o senhor falou uma palavra lá e no outro dia minha filha descobriu que estava grávida. Descobriu que estava grávida não, pelo menos foi o que ela disse, né? Deu à luz ao nenê, não sabia e tal, e ela estava com o nenê no colo, né? É por isso que eu digo, eu lembrei dessa passagem bíblica, não sabes. Ou seja, ali está sendo gerado, formado um ser, a imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, para minha cabeça, funciona melhor assim, ó. Ali está crescendo os ossos. Ossos? Como assim? No ventre. Mas você não vê, mas tem. Eita, Deus está dizendo, sabe o que a mim e a você? Meu filho, eu estou na direção. Eu estou no controle. Meu filho, eu estou gerando crescimento na sua vida. Faça a sua parte e deixe de tanta agonia. Não compreendemos, até porque o trabalhar de Deus, junto com os planos de Deus, são mais excelentes do que os nossos. Na minha vida, Deus trabalha de uma maneira. Às vezes nós estamos passando um problema semelhante, mas na minha vida é um trabalhar. Na sua vida é outro trabalhar. E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer a você: pare de se comparar às outras pessoas. Não tenha compromisso com o crescimento dos outros, tenha compromisso com o seu crescimento. Se preocupe em ser melhor a cada dia. O que você pode fazer, você tem que fazer, deixar de moleza, deixar de desculpas. Tem que dormir menos, tem que trabalhar mais, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar conhecimento, aprimorar suas técnicas. Isso você tem que fazer e tem que fazer com vontade de vencer, não é com moleza, eu não sei, eu não posso, não. É com garra, é pedindo a Deus força. Mas tem coisas que você sabe que tem que vir de Deus, e é quando você faz sua parte que você naturalmente vai brotando na sua vida uma confiança, uma convicção de que Deus está ao seu redor, Deus está lhe assessorando nesse processo todo da sua vida. Eu tenho um chamado para você, e esse chamado é: pare de querer compreender o trabalhar de Deus, até porque o texto que nós lemos diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos de Deus maiores e melhores do que os nossos caminhos. Eu vejo
a Bíblia Sagrada, lá em Efésios, nos mostrando algo tremendo, nos mostrando que Deus, Ele trabalha através de uma multiforme sabedoria. Isto é, aleluia, Deus tem muitas formas para que você chegue ao resultado, um resultado que glorifique o nome dEle. Deus tem vários caminhos para você chegar a um resultado que todos digam: Deus é na vida dele. E aqui, atenção, veja bem, quando nós ousamos mapear o trabalhar de Deus, nós poderemos estar cometendo um grande erro. O erro de minimizar, até porque a nossa capacidade é muito inferior, claro, do que a capacidade de Deus. Então, quando você decide tomar rédea ou controle das pessoas ou das circunstâncias, você, sem perceber, você está cometendo um erro diante de Deus. Porque você quer tomar o lugar de Deus, porque quem tem controle de tudo e trabalha em todas as coisas, conforme Eclesiastes nós lemos, é o próprio Deus. Então aqui, uma lição bem prática para a gente. Tem pessoas que gostam de controlar os outros. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Tem pessoas que gostam de controlar as circunstâncias. Se não for do meu jeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esses dias eu estava numa prova e eu vi o filho dando um exemplo para o pai. O pai tinha perdido e o filho tinha ganhado. E o pai, porque perdeu, estava se comportando de forma imatura. Achei tão bonito isso. E o filho, ainda saindo da adolescência agora, dizendo: pai, faço não, pai. O senhor só sabe ganhar. O senhor não sabe perder, não. Eu achei tão bonito aquilo, porque a gente percebe ali, ou naquele diálogo ali entre pai e filho, uma maturidade nesse quesito do filho, orientando de forma respeitosa o pai. Eu achei isso o máximo. Mas vamos voltar aqui, porque quando nós queremos e fazemos questão de mapear ou controlar as coisas, nós podemos sim estar cometendo um pecado. Então, até aqui nós aprendemos que Deus tem a sua maneira de trabalhar, muito particular, que a base desse trabalhar não é as coisas, nem os fatos ou circunstâncias, é basicamente a fé, que nós temos que aumentar, desenvolver a nossa fé para ter esse contato com Deus. Já vimos que Deus, ele é muito superior nos seus planos, pensamentos, em tal. Não adianta a gente querer mapear, a gente pode estar cometendo um erro muito grande. É fazer a nossa parte, fazer bem feito e deixa que Deus vai trabalhar. A base, se você quer se preocupar com alguma coisa espiritual, se preocupe com a sua fé. Mas não fique querendo ver em tudo e se apegar às coisas como se fosse a segurança e a sustentação da sua fé. Isso é um erro. Eu chamo sua atenção aqui, eu estou falando sobre o trabalhar de Deus. Lucas, capítulo 24, se você puder, leia depois esse capítulo, o capítulo 14, o capítulo 24 de Lucas. O tempo aqui não dá, mas eu vou resumir a história.
Você lembra daquela história bíblica que havia 2 homens no caminho de Emaús? Foi assim, ó. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Mas esses 2 homens, e a Bíblia registra o nome de um deles, que é Cleopas, eles estavam passeando ou andando no caminho de Emaús. Acontece que eles estavam tristes, desapontados, porque eles ouviram até alguns rumores que Jesus tinha ressuscitado, mas o que constavam para eles e as expectativas deles era: Jesus iria instalar um reino aqui na terra. Essa ideia de um reino aqui na terra, de uma organização política, social e jurídica aqui na terra, era algo que estava no coração dos discípulos, tanto é que Tiago e João, uma hora disse: ó Jesus, quando o Senhor implantar seu reino, eu quero ficar de um lado e o outro ficar do outro. Ou seja, eles queriam como se fosse uma espécie de ministério, sabe? Queria ser o braço direito naquela ação política de restauração do governo de Cristo aqui na terra. Eles entendiam que Jesus iria estar lá, esse governo físico, material. E agora Jesus morre, tudo foi de água abaixo. Todas as nossas expectativas foram frustradas. E essa passagem bíblica mostra muito bem isso. 2 homens andando, conversando, triste, desapontado. Jesus chega e acompanha eles. E Jesus pergunta como eles estão, e aí eles respondem e perguntam a Jesus. Eles não reconheceram Jesus e perguntam a Jesus, mais ou menos assim, nas minhas palavras, né? Você é de onde? Você não está sabendo não o que está acontecendo? Está todo mundo em luto. Jesus, profeta, fez muitas coisas entre nós. Você está sabendo não? Ele se referindo ao próprio Jesus. Nós estamos aqui, não sabemos para onde vamos, a nossa fé está abalada. E aí foi conversando. Quando eles chegaram a um determinado lugar, não conheceram Jesus. Os olhos deles, a Bíblia diz, nessa leitura que eu pedi para você fazer em Lucas 24, vai dizer que os olhos dos 2 estavam fechados, eles estavam com Jesus e não estavam vendo Jesus. E aqui, irmãos, um dado importante. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou no seu corpo, na mesma forma, com as marcas nas suas mãos e pés da crucificação. E eles não viram porque não viram. Não era a intenção, pelo menos penso eu aqui no texto, que não era a intenção de Jesus se omitir a eles. Era uma questão deles. Era uma questão de uma baixa autoestima, de uma fé lá embaixo, de uma falta de compreensão da verdade e das coisas de Deus. Ei, meu irmão, seu distanciamento das coisas de Deus estão comprometendo a sua visão, o seu distanciamento está comprometendo sua visão. É urgente, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor, é tempo de levar mais a sério a oração, o jejum, a prática de caridades. É urgente, sua visão está sendo bloqueada como daqueles discípulos. E olha que coisa, quando eles chegaram a um determinado lugar, Jesus disse: eu vou embora. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. E eles insistiram, gostaram da conversa, e Jesus foi falando das histórias bíblicas, das coisas espirituais.
E mais uma vez, Jesus tenta ir embora e eles fazem questão e diz: não vai, Jesus, fica com a gente. Fica com a gente. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, pregava, falava, os olhos deles se abriram. Quando eles viram Jesus, Jesus desapareceu. Lição aqui para mim e para você. Jesus está com você, bem pertinho de você. Talvez vocês não estejam vendo. Talvez sua fé esteja indo a pique porque a palavra não está sustentando as suas convicções. Eu tenho para você uma palavra prática. Não dá para ter uma vida com Deus se você não tiver compromisso com Ele. Não dá para ouvir a rádio uma vez, outra na semana, ou quem sabe todo dia, mas você não tem um compromisso com a sua igreja. Você não tem compromisso em falar e viver a verdade. Você não se constrange com os seus pecados. Você não ama, não respeita a sua família. Você não se esforça para blindar a sua família do mal. Não dá para viver com Jesus só no caminho de Emaús. Porque no caminho de Emaús, o que nós ouvimos são histórias e mais histórias e conversas e mais conversas. Você tem que se sentar com Jesus. Você tem que conversar com Jesus. Você tem que reservar um tempo para Jesus. Só assim seus olhos se abrirão. Só assim. Você acha que tem controle das coisas, é? Talvez você esteja agindo como um tolo. Você acha que é do seu jeito, é? O tempo vai lhe mostrar que o dinheiro não é tudo, que os seus bens não lhe dão segurança nenhuma. No abrir e fechar de olhos, empresas multinacionais quebram. Estou falando num piscar e abrir de olhos. Empresas, quanto mais você que guarda e faz questão por tudo e acha que aquilo ali é a sua segurança, em detrimento de valores como honrar a sua família, servir a sua família, tratar bem as pessoas que estão ao seu lado. Essa palavra se resume num chamado de Deus para que você descanse, mas que saiba ao mesmo tempo que você está fazendo a sua parte, que você está com a sua fé firmada na rocha que é Jesus. Jesus não quer que você se apegue a nenhum amuleto, a nenhuma forma, nenhum objeto, quer seja objetos religiosos ou não, porque tem pessoas que acham que é só o objeto religioso. Qualquer objeto. Infelizmente, como alguém já disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo, se não tivermos cuidados, nós se apegamos como se fosse um ídolo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.